Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje aí? Quinta-feira, de novo nessa ingrata trajetória de tentar competir com o julgamento do Bolsonaro, mas tem dados importantes aí que saíram da economia brasileira, saíram dados do comércio, e a situação não está muito boa, mesmo com alguns setores ainda tendo algum respiro, mas de maneira geral a gente teve uma outra queda aí no comércio. Então a gente vai explicar hoje aí o que está acontecendo no comércio. Então esse é o tema do vídeo de hoje. Bem, gente, antes de tudo eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal, para vocês não perderem nenhum conteúdo, sempre de terça a sexta-feira, conteúdo novo falando de economia brasileira, economia internacional, temas especiais aí de economia, tudo para você ficar sempre bem informado e não perder aquela sua discussão com o seu tio do Zap. Eu também quero pedir para vocês aí, para quem puder, me ajudar com o meu Apoia-se. Esse canal existe aí para manter você bem informado, mas esse canal também precisa de ajuda para se manter em pé. Então toda ajuda é bem-vinda aí. E quem me apoiar com mais de R$10 por mês ganha brindes especiais, aulas minhas gravadas, explicando desde o básico mesmo da economia. A terceira aula, inclusive, já está saindo essa semana aí para vocês. Então todo mundo que me apoiar com mais de R$10 por mês ganha esses brindes, esses presentes especiais aí, meu aí, para quem me apoiar. Mas vamos falar então agora do tema desse vídeo de hoje, que é o comércio. O IBGE divulgou essa manhã a pesquisa sobre o comércio aí para o mês de julho. Então, os primeiros dados do terceiro trimestre estão saindo, a gente já viu que a indústria teve problemas, e o comércio aí também não começa bem o terceiro trimestre, com uma queda de 0,3% dentro do comércio. E é a segunda queda consecutiva, se a gente for pegar em termos mensais, o que mostra aí um sinal amarelo aí que a gente pode ligar, mesmo a gente sabendo que esse período do ano não costuma ser um período muito forte aí do comércio, porque não tem datas comemorativas especiais, né? Então acaba ficando aí meio sem muita coisa aí sendo vendida aí, sem um grande apelo aí para o comércio aí fazer um merchandising, marketing aí para conseguir elevar as vendas no comércio. Alguns dados importantes. Se a gente for pegar o comércio ampliado ele pega todos os itens do comércio e coloca também veículos e peças e material de construção. A gente teve uma alta bem considerável aí do ampliado, e tudo isso porque aumentou tanto a venda de veículos quanto a venda de material de construção esse mês de julho. Então você teve uma alta de 1,3% no comércio ampliado. Se comparar ao mesmo período do ano passado, a gente também teve uma alta, 1% de alta em relação a julho de 2024. Então a gente tá ruim, mas podia estar pior. Então a gente está até um pouco melhor do que a gente estava no passado, mas isso aí não é o suficiente para desligar o sinal amarelo aí, mostrando aí que possivelmente a gente está com uma desaceleração bem forte na economia, né? Quem diria, né, que uma Selic a 15% não ia começar a ter efeito no médio e longo prazo aí. Então a Selic a 15% começa a afetar bastante a economia. E se a gente for pegar no ano, o comércio cresceu 1,7% esse ano, desacelerou, né? Estava com um crescimento melhor, se a gente for pegar o último mês aí no acumulado do ano, e também desacelerou no acumulado em 12 meses. A gente agora está com 2,5% no acumulado em 12 meses. Vamos pegar aquele gráfico que eu sempre monto aí para vocês, para a gente ver aí setor por setor e para depois a gente começar a analisar de maneira mais fria e também de maneira mais geral aí o que aconteceu no comércio. A gente tem o gráfico aqui que vocês estão vendo aqui na tela, ó. De maneira geral o comércio caiu 0,3%, teve uma alta de 0,7% na compra de combustíveis. O setor de hipermercados e supermercados apresentou queda de 0,3%, tecidos e vestuários 2,9%, móveis eletrodomésticos subiu 1,5%, os materiais de escritórios tiveram queda de 3,1%, veículos e peças tiveram alta de 1,8% e material de construção teve alta de 0,4%. Isso aí mostra até um fenômeno bem interessante, porque aquelas compras do dia a dia, né,
que você geralmente compra com maior frequência, por exemplo, você compra com maior frequência roupas, né, tecido e vestuário, sim, roupas você compra com uma frequência maior do que você compra, por exemplo, um móvel, um eletrodoméstico, um carro e material de construção. Então essas compras do supermercado, hipermercado, compra de tecido e vestuário, elas tiveram sim queda e foi isso que é isso que está puxando para baixo aquele índice do geral do comércio, por isso que você teve essa queda de 0,3%. Só que os itens de maior valor agregado, a gente teve aí, inclusive, uma alta. Ó, você vê que veículos e peças aumentou 1,8%, material de construção 0,4%, móveis eletrodomésticos aumentou 1,5%, o material de escritório que foi o peixe fora d'água disso, né, porque você teve uma queda, né. Então, e esses itens, ele tem a particularidade de você serem itens que você não compra à vista, que você tem que parcelar, né. Então, parece que o brasileiro, até saiu pesquisa aí falando que o endividamento brasileiro aumentou nesse último mês, então pode ser que tenha alguma coisa a ver uma com a outra, né? Então parece que o brasileiro se endividou para comprar um carro novo, uma televisão nova, uma geladeira nova, um móvel novo, para reformar a sua casa aí, comprar cimento, comprar tijolo e tudo mais. E isso fez com que você tivesse então uma queda um pouco menor do comércio do que a gente estava esperando. Então o comércio, ele começa a sentir uma questão assim, ainda não parece que a questão da Selic, que já está afetando, sim, a questão da Selic obviamente já está afetando a economia como um todo e tudo mais, mas a Selic está afetando o comércio de uma maneira um pouco diferente do que a gente poderia imaginar. Que a gente poderia imaginar que a Selic estaria dificultando bastante o acesso ao crédito e a compra de itens de maior valor agregado, como por exemplo de geladeiras, de eletrodomésticos, a compra de material de construção, a compra de veículos e peças, mas não. Parece que o que está acontecendo é que o brasileiro está com menor confiança para comprar. Então ele está comprando menos as coisas do dia a dia, ele está comprando menos roupa, está gastando menos no supermercado, mesmo com uma queda do preço dos alimentos aí em julho, a gente já tem que em julho você teve uma forte queda no preço dos alimentos, né? Então, se a gente fosse imaginar, era para você ter uma alta no comércio aí de supermercados e supermercados, mas o que a gente vê foi uma queda, né? Então, o que parece que está acontecendo é que você tem um certo pessimismo do brasileiro, não confiante do futuro, e está reduzindo aí suas compras aí no comércio, porque a renda continua se elevando, pelo menos os últimos dados aí da PNAD mostram que a renda continua se elevando, que os dados do Diese também mostram aí que as negociações salariais continuam sendo em termos reais, então estão gerando reajuste acima da inflação. Então a questão de renda não parece ser um grande problema. O que parece ser mais um problema é a questão de percepção mesmo econômica, né? Então parece que o brasileiro ele está com medo mesmo, né? Com uma percepção econômica ruim sobre o futuro da economia. Isso aí está fazendo com que ele compre menos as coisas mais mundanas, mais dia a dia, roupas, alimentos e tudo mais. Só que parece que esse efeito não está tendo nos itens de maior valor agregado. Não sei se é uma questão psicológica ou não, né? Teria que pensar um pouco mais aí em relação a isso, porque não faz muito sentido o brasileiro parar de consumir coisas de menor valor agregado, como tecidos e roupas, as coisas do dia a dia, e consumir mais, por exemplo, eletrodomésticos e veículos e material de construção com uma Selic mais elevada. Então o brasileiro está, por algum motivo, se endividando mais para comprar itens dessa natureza, e mesmo com a Selic tão elevada, e está deixando de comprar coisas de menor valor agregado. Então, para a gente fazer um resumo de tudo que está acontecendo aí, com esses dados do comércio aí que parecem ser tão estranhos, né? O comércio ele teve, então, essa queda de 0,3% em termos mensais, mas ele teve uma alta de 1,3% em termos ampliados, né? Os ampliados, eles colocam veículos e também material de construção no comércio geral. O que a gente consegue observar é que itens de menor valor agregado estão puxando para baixo o comércio, né? Você tem então que o brasileiro está comprando menos roupa, menos alimento, principalmente. Supermercados e hipermercados estão com queda em termos mensais. Só que, ao mesmo tempo,
você teve altas consideráveis de material de construção, você teve alta considerável de veículos e peças, você teve altas consideráveis de imóveis eletrodomésticos, itens muito mais caros. Então me leva a crer que parece que o brasileiro está se endividando, mesmo com uma Selic tão elevada assim, para comprar esses itens e deixando de comprar itens do dia a dia. E pode ter uma percepção aí de negatividade em relação à economia, né? Você tem então uma percepção um pouco pior em relação à economia, por causa que todo mundo está vendo a economia desacelerar. Então pode ser uma questão de antecipar compras aí, porque acha que depois no futuro não vai conseguir comprar aquilo, e ao mesmo tempo deixando de comprar aqueles itens do dia a dia. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram esse vídeo, dá o seu like. Se vocês esperaram até agora para saber se gostavam do canal, se gostaram do canal, se inscreve. Achou que faltou alguma coisa para comentar? Coloca aí nos comentários do vídeo. Se puder me ajudar no meu apoio, eu agradeço muito. E a gente volta amanhã com algum tema aí antes da gente sextar de verdade. Tá certo, gente? Um grande abraço e até a próxima.